Olá, eu sou a professora Rosângela Maria Corrêa, trabalho no Instituto Municipal Helena Antipoff e hoje estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o aluno com deficiência múltipla. Mas antes, eu quero fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa de pele escura, sou negra, tenho cabelo ondulado até os ombros, estou com um colar verde, de contas largas verde, e com um vestido bege com as ramagens verdes também. E o meu símbolo de Libras é o R e o ondulado, do meu cabelo ondulado, que eu ganhei esse símbolo de um amigo. Bom, vamos lá. O aluno com deficiência múltipla, que é nosso público-alvo. Vamos ver o conceito de deficiência múltipla, para a gente conseguir entender como é esse aluno, tá? O termo deficiência múltipla tem sido utilizado para caracterizar o conjunto de duas ou mais deficiências, associadas de ordem física, sensorial, intelectual, emocional ou comportamento social. No entanto, o que caracteriza o conceito não é o somatório dessas alterações, mas sim o nível de desenvolvimento, as possibilidades funcionais de comunicação, interação social e de aprendizagem que determinam as necessidades dessas pessoas. Então é bom a gente ficar atento, porque nós vamos trabalhar em cima daquilo que é importante, das necessidades das pessoas, tá? Deficiências múltiplas. A associação de duas ou mais deficiências primárias. Quais são as deficiências primárias? Intelectual, visual, auditiva e física. Com comportamento que acarreta atraso no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa, podendo ocorrer com frequência em comorbidade com transtornos de neurodesenvolvimento. Ao considerarmos a subjetividade, qualquer deficiência associada a outra não se apresenta da mesma maneira. Existirão diferentes níveis de potencial, habilidade funcional e competência intelectual. Ao longo do nosso trabalho hoje, nós vamos observar que nós devemos sempre nos pautar na competência e na potência nos alunos, e não na deficiência em si, tá bom? Alguns tipos de deficiências múltiplas. É importante para a gente poder reconhecer, não só no aluno, mas também no nosso convívio do dia a dia. Nós podemos conviver com pessoas que têm deficiências múltiplas. Então aqui eu vou citar para vocês algumas características que vocês vão perceber. Surdez congênita e cegueira adquirida. Cegueira e surdez congênita ou adquirida. Surdez com deficiência física, surdez com distúrbios neurológicos e condutas emocionais. Cabe destacar que a surdo-cegueira, apesar de ser a combinação de duas deficiências, ela não é considerada uma deficiência múltipla, tá? A surdo-cegueira não é considerada deficiência múltipla. Algumas características de pessoas com deficiência múltipla. Dificuldade na abstração das rotinas diárias, dificuldade na comunicação interpessoal. Você vê que tem pessoas que elas não querem se relacionar com outras pessoas, elas querem ficar isoladas. Então, isso é uma característica da deficiência múltipla. Dificuldade no reconhecimento de pessoas da sua convivência, mesmo estando ali convivendo dia a dia, elas não reconhecem. Presença de movimentos corporais involuntários, quando a pessoa começa a se manifestar de uma forma, mesmo sem ser o desejo dela. Daqui a pouco ela está se manifestando de alguma forma. Uma manifestação involuntária. Então, pode ser uma característica de deficiências múltiplas, tá? Respostas mínimas aos estímulos causados por barulhos, toques e etc. E necessitam de instruções organizadas e sistematizadas. Então, nós que vamos conviver com pessoas com deficiências múltiplas, temos que estar atento dessa necessidade. Então, instruções organizadas para que eles possam se estabilizar, tá? Deficiências múltiplas e educação. Os alunos com essas características podem apresentar
necessidades específicas relacionadas à locomoção, ao posicionamento, à comunicação oral e escrita e ao manuseio dos objetos de uso cotidiano, sendo necessárias adaptações, principalmente dos recursos pedagógicos convencionais. Então, a gente precisa saber que esses alunos, quando apresentam essas características, as adaptações é que vão ajudá-los a ter uma vida mais saudável, uma vida feliz. Então, nós precisamos elaborar essas adaptações necessárias para ajudar o nosso aluno. Nós vamos ver mais à frente um pouquinho, tá? Adaptações artesanais. Aqui nós temos vários materiais que podem ser usados para adaptar o material, um simples lápis, um alargador de um lápis, para que o aluno se sinta mais seguro, para manusear aqui, ó. Nós temos esses exemplos aqui, vários exemplos aqui, tudo são lápis, para ele pintar ou escrever, tá bom? Aqui nós temos adaptações artesanais para que o aluno, que prende, isso aqui é uma borracha, é um elástico que vai prender no bracinho e ele vai conseguir manusear a comida, levar a comida à boca, não vai cair, porque vai estar preso. Aqui nós temos uma adaptação de uma tesoura, que ela está alongada, então ele vai colocar o dedinho aqui, ele vai conseguir cortar melhor. E aqui é uma borracha que prende também na tesoura e vai dar mais flexibilidade para o aluno. Tá? Então, todas essas adaptações artesanais ajudam a acessibilidade do aluno na aprendizagem. As hortas também são materiais adaptados que vão ajudar os nossos alunos no dia a dia. Aqui nós temos um exemplo, um aluno está apoiando e escrevendo aqui, tá? Com a caneta. E aqui é aquele movimento de pinça que o aluno às vezes tem dificuldade, ele vai colocar o dedinho aqui dentro desse aparelho, ele vai conseguir flexibilizar e fazer as atividades, tá bom? As hortas têm essa característica que vai ajudar o aluno, tá? No trabalho pedagógico, com pessoas com deficiências múltiplas, é preciso buscar atividades que favoreçam o desenvolvimento da comunicação e das interações sociais, levando em conta as potencialidades das pessoas. É muito importante essa colocação aqui. Devemos nos focar sempre no potencial que as pessoas, todas as pessoas têm potencial. E nós, para trabalharmos com alunos com deficiências múltiplas, precisamos focar nas suas potencialidades, tá? Isso aqui é muito importante. A tecnologia assistiva, TA, permite a criação de alternativas que possibilitem ao aluno com deficiência fazer parte do processo ensino-aprendizagem. Esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que o aluno faça parte do processo ensino-aprendizagem e possibilite mais independência e autonomia. Então, gente, as tecnologias assistivas têm essa função, que é o que a gente espera também, que o aluno tenha acesso à educação, tenha acesso à aprendizagem e as tecnologias vão fazer essa ponte e vão nos ajudar. São muito importantes. Mais à frente nós vamos ter mais exemplos, tá? A tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. A autonomia é uma busca constante no trabalho da pessoa com deficiência e esses recursos nos ajudam a que ele consiga essa autonomia, tá bom? Então a tecnologia assistiva, ela vai nos ajudar que o aluno com deficiência tenha a sua autonomia para realizar suas tarefas, para acessar a aprendizagem. A comunicação alternativa e ampliada, a CAA, que é a sigla, né, inclui todas as formas de comunicação, diferentes da comunicação oral, que são utilizadas para expressar pensamentos, desejos, necessidades e ideias. Pode suplementar a comunicação oral de um indivíduo,
quando essa não é suficiente para todas as suas interações sociais, ou se tornar a forma de comunicação primária de uma pessoa, e nesse caso precisa ser iniciado o mais cedo possível. Então a comunicação alternativa ampliada, ela vai dar esse suporte para que o indivíduo possa se comunicar. Nós vamos ver mais à frente modelos e exemplos, tá bom? Tecnologia assistiva. Fazer TA, tecnologia assistiva, na escola é buscar com criatividade uma alternativa para que o aluno realize o que deseja ou precisa. É encontrar uma estratégia para que ele possa fazer de outro jeito, é valorizar seu jeito de fazer e aumentar suas capacidades de ação e interação a partir das suas habilidades. Isso é muito interessante, isso é muito importante, porque não fica registrado que a deficiência limita o aluno. Não, nós temos recursos para que ele possa ir além. Então a deficiência não vai limitar o nosso aluno. Muito pelo contrário, nós vamos buscar recursos para que ele possa fazer do seu jeito, mas que ele possa fazer, tá? Por onde começar o trabalho com o aluno? Aqui nós podemos observar que ele tem um aluno, ele está aqui fazendo uma atividade, sentadinho na sua cadeira adaptada, a professora está ofertando a ele um material, ele está pegando, e ele vai poder fazer a atividade como todo outro aluno. Ele não vai deixar de fazer a atividade, porque ele tem essa possibilidade com o material alternativo, tá? Então, 3 coisas que a gente precisa entender para trabalhar, para começar a trabalhar com esse aluno. Primeiro, conhecer as suas limitações, possibilidades e necessidades. É o ponto de partida. Eu conheço o meu aluno, sei das suas limitações e dali é que eu vou partir para fazer um trabalho. Buscar quais os interesses dos alunos. Todo aluno tem interesse. A gente diz, às vezes, se fala assim, hiperfoco, ele tem foco em alguma coisa. Todo aluno tem uma área de interesse. E a gente tem que procurar saber, conhecer qual é essa área de interesse, que também vai nos ajudar a fazer o trabalho com aluno com deficiência múltipla. E o lúdico pode ser um facilitador dessa inserção. O lúdico, gente, ele é primordial para que o aluno se sinta verdadeiramente incluído, porque ele vai aprender de uma forma lúdica, de uma forma leve. Então, essas 3 coisas, conhecer as limitações e possibilidades, buscar quais são os interesses do aluno e usar o lúdico. O lúdico ele vai ser um grande facilitador nessa inclusão do nosso aluno, tá bom? A escola e o ser humano integral. Aqui nós temos um ser humaninho, ó, muito bonitinho, fazendo atividade da maneira que ele pode. Vocês estão vendo que ele está aqui fazendo um joguinho, juntando as letras, né, com um material adaptado. Então vamos lá. Focar nas possibilidades e não da deficiência. Isso é primordial. Acessibilidade e possibilidade de autonomia para uma vida independente. Estímulo à cidadania e à valorização da história desse sujeito. E modelo ecológico de educação. De tudo aqui, focar nas possibilidades é muito importante, gente, é muito importante. E não na deficiência. Olha aqui, é um aluno que tem uma deficiência, mas ele está participando, ele está construindo, ele está produzindo saber, tá? Então é nisso que nós temos que nos focar, nas possibilidades que os alunos têm. E o material de comunicação assistiva vai nos ajudar nisso, tá bom? Bom, aqui são mais exemplos de materiais adaptados que podemos usar com o nosso aluno público-alvo. Pranchas temáticas, você vê que você pode colar com velcrozinho, né? São várias figuras que o aluno pode montar, colar, fazer, identificar. Pranchas genéricas, né? Viver o mar, nadar, dançar com ações e que ele também pode estar identificando quando a gente oferta esse material para o aluno. Pranchas com índice, tem as palavras e ele vai identificar as figuras. Casinha, né? Recorte, colagem. Então tem a figura de uma tesoura e de uma cola. Blocos. Aqui temos amassar com a mão.
Então tem a massinha e tem a mão. Então ele vai fazer essa ligação, tá bom? Modelar. Então todos esses são materiais que ajudam o nosso aluno a identificar as ações e produzir, tá bom? Pranchas alfabéticas são muito usadas. Então aqui você tem os numerais, né? O alfabeto, aí ele vai identificando seu próprio nome, seus números. Essas pranchas alfabéticas ajudam muito ao desenvolvimento dos nossos alunos na questão da alfabetização. Bom, comunicação em forma de relógio. Isso aqui é um material adaptado que você aciona e ele vai rodando as horas e tem as ações aqui. Então ele é como uma rotina. Conforme o relógio vai passando, ele vai identificando o que está na hora de fazer, né? É muito interessante. Temos um tablet com aplicativo que nos mostra que essas ações que foram mostradas anteriormente podem ser feitas dentro do tablet também, tá bom? É um recurso, tá? Nosso aluno com DMU no contexto escolar. Bom, na escola, os alunos interagem, se locomovem, brincam, registram sua produção textual. Comem, bebem, utilizam o sanitário. Alunos com deficiência física ou múltipla podem apresentar dificuldades para realizar o que seus colegas realizam. Por isso, devemos buscar caminhos alternativos que ampliem as possibilidades de autonomia e vida independente. Isso também é muito importante. Temos que buscar esses caminhos que ampliam a vida independente dos nossos alunos. Tá? Orientações para facilitar a aprendizagem de alunos com deficiência física ou múltipla. Uma primeira orientação que pode ser feita é inserir o uso de pranchas de comunicação alternativa e ampliada na rotina da sala, pranchas pedagógicas, escolha de atividades e conteúdos trabalhados e pranchas sociais de conversação. Essas pranchas são muito úteis e elas não precisam ser usadas só com os alunos com deficiência, ela pode ser usada por todos para promover realmente a inclusão, tá? Essas pranchas de comunicação podem ser usadas por todos os alunos. Ações que facilitam a escrita. Prender a folha com fita adesiva nos cantos. Você pode pegar a folha que o aluno vai fazer a atividade, você prende nos 4 cantos, ali dá uma firmeza, a folha não vai correr, aí ele vai conseguir se desenvolver melhor ali, fazer as atividades que tiver que fazer. Ampliar o tamanho da letra e o espaço para respostas. Isso já é uma adaptação. Quando você amplia a letra ou você dá um espaço maior para que o aluno possa escrever, você já está fazendo uma adaptação para ele. Aumentar o espaçamento entre as frases e palavras nos textos e exercícios. Quando você dá mais um espaço, ele consegue visualizar melhor, consegue identificar melhor aquela expressão. Avaliar o uso de engrossadores de lápis ou canetas com pontas mais grossas ou cor mais fortes, como piloto ou lápis. O engrossador, foi mostrado lá anteriormente, ele vai ajudar a dar apoio ao aluno para ele poder manusear o lápis e escrever, tá? Então são coisas que facilitam a escrita. Mais ações que facilitam a escrita. Oferecer um escriba, colega de turma, apoio ou professor. O aluno, muitas das vezes, ele tem muitas ideias, mas ele tem aquela dificuldade para colocar no papel. Então, um coleguinha pode ser o escriba dele, ou o professor de apoio especializado, ou o próprio professor da turma, pode ser o escriba. Isso facilita, porque tira as ideias vão sair da cabeça e vão passar para o papel, mas não necessariamente escrito por eles. Mas ele pode ter uma ajuda para colocar essas ideias no papel, tá? Aceitar respostas orais também facilita. Às vezes o aluno ele consegue responder para você falando, ele não precisa escrever. Então você pode passar uma atividade escrita, mas se ele quiser responder oralmente, isso pode ser validado. Tá? Disponibilizar letras móveis e tamanhos de espessuras variadas, com velcro ou imantadas. Isso também ajuda muito. As letras móveis já foi mostrado aqui, imantadas ou com velcro, que ele vai poder colar e vai poder formar as frases, as palavras que ele quiser, de uma maneira mais concreta, tá bom?
Fazer uso de atividades de múltipla escolha, também. Ele vai poder escolher as respostas ali que for oferecido para ele, que for ofertado. Fazer uso da cópia carbonada. Tá? Ele pode fazer, escrever e ter uma cópia. E lançar mão do computador com recursos de acessibilidade adequados. Nós sabemos que os computadores têm recursos de acesso, né? Tanto para você ouvir, você pode falar, ele vai digitando. Então, lançar mão desses recursos sempre é bom para facilitar o acesso da aprendizagem do aluno. Então, aqui nós temos letrinhas feitas na tampinha de garrafa. Ó. Você coloca as letrinhas aqui e ele pode ir montando as palavrinhas. Ou usar essas palavras com velcro ou imantada e usar aqui, ele vai formar aqui no quadro, ó, palavrinhas que ele vai conseguindo construir. São recursos que nós estamos, são letras mal, recursos que nós estamos oferecendo para que ele possa construir suas palavras, tá? E seus textos. Jogos e brinquedos adaptados. Olha aqui, um jogo da velha com carrinho, olha que delícia. Ou esse carrinho aqui com acionador, porque isso aqui amarelinho é um acionador, tá? Ele vai apertar e o carrinho vai se locomover. Então, são brinquedos adaptados e que vão ajudar os nossos alunos a se desenvolver e aprender com o lúdico, tá bom? Atividades pedagógicas adaptadas. Aqui temos um livro de história, Boca do Sapo, e aqui embaixo o aluno vai poder construir os seus desenhos, o que ele recortar, um outro livro, mas adaptado para a realidade dele, tá? É um livro que ele pode construir, reconstruir, adaptado. E aqui é um painel imantado em que ele vai fazer palavras, frases, usando figuras, que também tem velcro. Ele vai construir frases e palavras, pode misturar com figuras, sem problema. Importante que tenha um entendimento do que ele está querendo produzir ali. Tá? Mais materiais pedagógicos adaptados. Então aqui, ele vai pegar aqui ao lado a figura e vai escrever a palavra. As palavrinhas estão todas aqui, soltas. E ele vai construir. Então, bola, meia, vassoura, ele recebe a figura e ele constrói. Da mesma forma aqui, tá? Ele tem a letra, ele vai receber as letras e ele vai construir a palavra. Tá bom? Materiais pedagógicos. Aqui são com os nomes, né? É uma atividade de matemática aqui, ó. São 3 nomes, mais 2 nomes, aí ele vai completar, tá bom? Aqui são as figuras que ele vai relacionar, ele vai poder fazer a relação de cada figura que está aqui. Bom, chegamos na nossa reflexão. Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Paulo Freire. Espero que vocês tenham gostado. Estamos à disposição no Instituto Municipal Helena Antipoff para trocas, para ouvi-los, sugestões, no endereço que está aqui embaixo. Tchau!